Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca concurso de número 1106. Quero destacar aí para vocês que no concurso 1104 da Loteca fiz 9 pontos. Já vou mostrar o bilhete. E já aproveitei e mostrei o bilhete do concurso 1105 que está em andamento. O destaque negativo do bilhete 1105 é que aconteceu o seguinte: o primeiro jogo o Flamengo empatou com o Milionários em 1-1. Engraçado que o Flamengo tava há vários jogos sem tomar gol e já tomou um gol, mesmo com um jogador a mais. E no bilhete de 1104 da Loteca, por incrível que pareça, tive 5 erros no sábado. Se eu tivesse feito todos os pontos do sábado, certamente chegaria aos 14 pontos, porque no domingo acertei tudo. Mas bora aí para análise dos jogos do concurso 1106 da Loteca. No jogo 1, final do Campeonato Paulista, jogo de volta, teremos Palmeiras versus Santos. Partida de ida, o Santos venceu por 1-0. Destaque para o Palmeiras, que jogando como mandante, em 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, Palmeiras. No jogo 2, pelo Campeonato Gaúcho, teremos Grêmio versus Juventude. A partida de ida terminou empatado em 0-0. O Grêmio jogando como mandante, em 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. E o Grêmio vai em busca desse heptacampeonato. Para vocês terem uma ideia, o jogo está em andamento pela Libertadores. O Grêmio foi com a equipe reserva, porque está dando prioridade para essa final aí do Gauchão, para ser heptacampeão nesse sábado. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, Grêmio. No jogo 3, final do Campeonato Catarinense, partida de ida, o Criciúma venceu por 2-1. O Criciúma como mandante, em 8 jogos, 7 vitórias e apenas 1 derrota. O Criciúma joga pelo empate, e esse que é o perigo dessa partida, mas tem uma equipe melhor. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, Criciúma. No jogo 4, final do Campeonato Pernambucano, teremos Sport versus Náutico. Partida de ida, o Sport venceu por 2-0. O Sport jogando como mandante em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E no histórico dos confrontos, nos últimos 12 jogos entre eles, 6 vitórias do Sport, 5 empates e apenas 1 vitória do Náutico. Sendo assim, o meu palpite é empate, coluna do meio. Mas é perigoso, porque o Sport pode jogar com o regulamento debaixo do braço e pode sim perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim será campeão pernambucano. No jogo 5, final do Campeonato Cearense, teremos Ceará versus Fortaleza. Partida de ida terminou 0-0.
O Ceará como mandante em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. E o histórico dos confrontos é bem equilibrado, o empate prevalece. Num total de 156 jogos, 51 vitórias do Ceará, 61 empates e 44 vitórias do Fortaleza. Sendo assim, o meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 6, final do campeonato alagoano, teremos CRB versus Asa. Partida de ida, o CRB venceu por 1-0. E nos últimos 8 jogos, entre eles, 6 vitórias do CRB e apenas 2 vitórias do Asa. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, CRB. No jogo 7, final do Campeonato Paranaense, teremos Atlético Paranaense versus Maringá. Partida de ida, o Atlético Paranaense venceu por 1-0. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Furacão, os números chegam a ser um deboche. Em 9 jogos, 6 vitórias do Atlético, 2 empates e apenas 1 vitória do Maringá. O Atlético Paranaense como mandante, em 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Paranaense. No jogo 8, final da Copa do Rei, teremos Atlético Bilbao versus Mallorca. Apesar de ser final de Copa, eu vou considerar a campanha das duas equipes na La Liga. O Atlético Bilbao está num momento melhor, está na 5ª posição, enquanto o Mallorca está em 15º lugar. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, Atlético Bilbao. Mas pode ser que essa partida termine empatada e vai para os pênaltis, tá? No jogo 9, pela Premier League, teremos Manchester United versus Liverpool. O Manchester está na 6ª posição, enquanto o Liverpool é o líder. Acredito que o Liverpool tem uma motivação maior, até porque está brigando pelo título da competição. Sendo assim, o meu palpite é coluna 2, Liverpool. No jogo 10, final do Campeonato Mineiro, teremos Cruzeiro versus Atlético. Partida de ida terminou empatada em 2-2. Jogo bastante equilibrado. Jogo de ida, o Atlético Mineiro estava vencendo por 2-0 e mesmo assim o Cruzeiro foi buscar o empate, 2-2. Para essa partida de volta, acredito que não tenha favorito, até porque a maioria dos torcedores deve ser do Cruzeiro, né? Sendo assim, o meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 11, final do Campeonato Baiano, teremos Bahia versus Vitória. Partida de ida, o Vitória venceu por 3-2. Estava perdendo de 2-0 e buscou a virada no último minuto. O Bahia jogando como mandante, 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Bem, nesse ano de 2024, os 2 jogos lá no Barradão, o Vitória venceu. E a única partida que teve na Fonte Nova, o Bahia saiu vencedor. Então deu para perceber que quem joga como mandante tem levado a vantagem. O Bahia tem uma equipe melhor, precisa da vitória para buscar esse título. Sendo assim, o meu palpite é coluna 1, Bahia. No jogo 12, final do Campeonato Goiano, teremos Atlético Goianiense versus Vila Nova.
Partida de ida, o Atlético Goianiense venceu por 2-0. O Atlético Goianiense, jogando como mandante, em 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Além disso, o Atlético Goianiense vem de 14 vitórias seguidas. Ótimo trabalho do treinador Jair Ventura. E olha os números do meio-campista camisa 10, Shailon. Em 17 jogos, 8 gols e 12 assistências. São 20 participações em gols em apenas 17 partidas. O Atlético Goianiense é dono do time. Ele é praticamente defesa, meio de campo e ataque. Shailon bate escanteio, bate falta e ainda bate pênalti. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Goianiense. No jogo 13, final do Campeonato Carioca, teremos Flamengo versus Nova Iguaçu. Na moral, o Flamengo já é campeão carioca. Partida de ida venceu por 3-0. Em relação ao Campeonato Carioca, em 14 jogos o Flamengo sofreu apenas 1 gol. Jogando como mandante em 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. E no histórico dos confrontos, o Flamengo diante do Nova Iguaçu, os números chegam a ser um deboche. Num total de 14 jogos, 11 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 1 vitória do Nova Iguaçu. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Flamengo. No jogo 14, final do Campeonato Paraense, teremos Remo versus Paysandu. Por incrível que pareça, é a única final que será apenas o jogo de ida. Mas no histórico dos confrontos, extremamente equilibrado, num total de 127 partidas, o empate prevalece. 39 vitórias do Remo, 53 empates e 35 vitórias do Paysandu. Aqui tudo pode acontecer, a maior rivalidade da região norte. Sendo assim, para garantir um ponto, eu vou de triplo. Então vai ficar coluna 1, Remo. Coluna do meio, empate. E coluna 2, Paysandu. Esse é o nosso triplo do concurso 1106 da Loteca. Vamos destacar aqui para vocês. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1106 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo, dos palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!